Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Que Deus, espero em Deus que todos estejam bem na presença do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo, hoje dia 26 de abril de 2020. Aprove Deus nos conceder mais um dia de vida na sua presença. E nós queremos enaltecer o nome do Senhor por isso e por essa oportunidade, queridos. Quero dizer para vocês que é uma satisfação imensa no meu coração poder estar aqui na manhã para compartilhar com vocês a lição 4 da nossa escola bíblica dominical, que estamos falando sobre cartas aos Efésios, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tema a iluminação espiritual do crente. Uma aula bem pertinente para os dias atuais, onde a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, o cristão, para ele ter a revelação, o gozo da presença do Senhor, ter discernimento espiritual de tudo quanto tem acontecido e está acontecendo nesse mundo, ele precisa ser uma pessoa iluminado, ter uma iluminação espiritual, tá bom? O texto base da lição de hoje está lá em aos Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Enquanto os irmãos pegam sua Bíblia aí, eu quero fazer uma breve oração, agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade, o privilégio de estarmos na sua presença, amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. Em primeiro lugar, quero pedir perdão das minhas faltas, tudo aquilo que eu tenho cometido, seja por palavras, pensamentos e obras, ó Deus. E agora quero pedir a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo. Vou ministrar agora essa aula, toma a frente, a direção, a minha mente, meu coração, minha boca, meus lábios, bem como a vida dos Teus servos. Prepara nossa mente e nossos corações para receber a Tua palavra. Repreende todo o mal. Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, ou algo que venha porventura tirar a atenção daquilo que Teu Espírito Santo quer fazer em nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Bom, meus irmãos, vamos ler então a palavra do Senhor. Aos Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, que nos diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo, Jesus está sentado diante de Deus no céu, acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, nesse presente século, nesta vida, mas também no século vindouro, no futuro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então, você é a igreja de Jesus, ele é o cabeça, nós somos apenas o corpo, né? Então, quem dirige, quem conduz é o cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Amém? Pois bem, meus amados, a lição de hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do cristão, enquanto os irmãos se reúnem, se organizam. Permitam aqui
aproveitar a oportunidade e configurar aqui o aplicativo também, né? Só um minutinho, por favor, enquanto organizo. Eu ainda não estou tão habituado assim com essas coisas digitais, né? Então tem que ir aos poucos. Agora estou fazendo 2 transmissões, um vídeo aqui particular no meu celular e um direto do aplicativo. Então, você que está na minha escuta aí, só um minutinho, por favor. Já eu já vou aqui, inclusive, já colocar aqui no ar, né? No ar, Escola Bíblica Dominical, do dia 26, né? Dia 26/4/2020, né? O tema é a iluminação espiritual do crente. Do crente. Glória a Deus. Vamos aqui abrir o YouTube. Você vai bem, né, meu irmão? Sua família vai bem, todo mundo bem, graças a Deus, né? Todo mundo debaixo da graça. Sem ela não dá para viver. É a graça de Deus que tem nos sustentado nesses últimos dias, né? Glória a Deus por isso. Então vamos aqui permitir colocar aqui um fone de ouvido para facilitar o som. Criar um título aqui para Escola Bíblica Dominical do dia 26/4/2020. E estamos aqui já praticamente ao vivo, né? Acendeu uma luzinha aqui para melhorar a qualidade aqui do... Vamos compartilhar o link. Compartilhar o link aqui para colocar no aplicativo aí, meus irmãos. Então já incluído o link, notificado os irmãos, já estamos ao vivo. Pai do Senhor, meus irmãos, família Bethesda, graças a Deus eu estou aqui com 2 câmeras, então os irmãos não se incomodem por conta disso, tá bom, queridos? Então já hoje, dia 26 de abril de 2020, já oramos, já lemos a palavra na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Então, os irmãos acompanham aí a leitura. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto os irmãos localizam a sua Bíblia, aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. É que eu estou com 2 câmeras, ora olhando aqui, ora olhando aqui, tá bom? Bom, meus irmãos, aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, cujo tema hoje da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. O objetivo da nossa lição de hoje são 3, né? Segundo o comentarista da nossa lição, nosso pastor Douglas Baptista, né? Membro do Colégio Assembleano, da Educação Religiosa
da CJDB. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Nós já aprendemos aqui que o cristão ele foi eleito e predestinado, certo? E uma pessoa que é eleito e predestinado, ele já é insígnigo, né? Já acompanha, né? Já é um direito dele. Na verdade, eu gostaria de usar outro termo que faltou aqui agora, né? O vocacionado, né? O escolhido, o eleito de Deus, já acompanha dele uma vocação, né? A vocação automática que já está inclusa, né? Essas riquezas, essa vocação e a riqueza está incluso naquele que é herdeiro das coisas de Deus, tá bom? Segundo, nós vamos salientar a grandiosidade do poder de Deus que opera em favor dos cristãos. Olha que coisa linda. E por último, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Bom, ontem à noite eu coloquei apenas um pequeno comentário aí no grupo, dizendo que o plano da salvação de Deus, né, da salvação divina, ele revela uma santa vocação, tá? E as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então essa salvação revela essa santa vocação, né? As riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus na nossa vida. Uma vez salvo, meus irmãos, uma vez salvo, olha que coisa gloriosa, somos vocacionados para a santidade. É por isso que nós sempre falamos para os irmãos que, como é uma escola bíblica, estamos aqui no culto de ensinamento, por que não dizer assim, que é inaceitável o comportamento de certo cristão. Porque se o cristão, se ele não se posicionar como um cristão, ele leva Cristo ao vitupério, leva Cristo à vergonha. Por que, pastor Amil? Porque é impossível Cristo estar na vida de uma pessoa e essa pessoa não dá fruto, né? Ou seja, a pessoa tem que fazer digno o nome que está sendo levado de cristão. É como se fosse um pequeno Cristo. As pessoas precisam ver isso em nós, ver a luz de Cristo em nós, ver a nossa conduta, ver o nosso procedimento. Quando eu falo aqui, não é só falar glória a Deus, aleluia, sou crente, Pai do Senhor, não é nada disso, na sua vida no todo, no completo, tudo que nos pertence. Nós somos pessoas de oração, nós somos pessoas que lê Bíblia, nós honramos e respeitamos as pessoas, somos dizimistas fiéis, somos ofertantes na obra de Deus, nós temos amor para com o próximo. Enfim, a obra de Deus não é metade, a obra de Deus na nossa vida é uma obra completa. Até Tiago fala isso, que nós não somos salvos pelas obras, que, né, as obras não salvam, a obra é para o salvo. Então, se você é salvo, então você precisa andar na vocação daquele quem nos chamou. Desculpa, eu estava olhando para outra câmera ali. De quem nos chamou. Então, nós somos vocacionados para a santidade, né? Cristo nos chamou, né? Não só para a santidade, mas para o serviço cristão e a participação gloriosa no porvir. Olha que coisa gloriosa. Então, às vezes eu tento entender como que muitos cristãos têm levado a sua vida, né? Igreja, da casa para a igreja, quando vai, né? Da igreja para casa, mas nós fomos salvos, vocacionados para ver uma vida de santidade, uma vida separada, né? Para o serviço de Deus e dos cristãos e, por fim, participar da herança eterna no porvir. Porque uma vez salvos, é direito nosso desfrutarmos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão de Deus, né? Talvez seja isso, né? Perdão dos pecados e automaticamente a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutada no porvir. Amém, meus irmãos? Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Jesus foi glorificado porque ele obedeceu o Pai até o fim. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre as bênçãos espirituais e a profundidade da esperança que cada crente deve guardar
em Cristo. Então nós vamos aqui à introdução, nós vamos observar que ainda no primeiro capítulo 1 dos Efésios, Paulo inicia uma longa sentença dividida, sentença no sentido do texto, ação de graça, nós lemos, uma oração, ele está falando no texto, nós lemos sobre ação de graças, oração intercessora e sobre a confissão e louvor e exaltação a Deus. Nessa sentença que nós lemos, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Você louva a Deus pela sua salvação da sua alma. Irmão, sempre quando eu estou orando, eu falo, Senhor, muito obrigado pela salvação da minha alma. Então nós temos que exaltar a Deus pela a nossa eleição. Primeiro. Segundo, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Tem crente que ele pensa que tem e não tem. Tem que tem e não sabe que tem ainda. Ou seja, ele não descobriu ainda de fato quem ele é. Nós precisamos buscar essa iluminação que só o Espírito Santo pode nos fazer compreender essa dimensão de nossa chamada e nossa herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, a herança, ou melhor, primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aqui nesse primeiro tópico, o apóstolo São Paulo, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua esperança. Então é necessário. Por isso que tem muita gente aí dentro da igreja perdido, batendo cabeça, entra e sai, entra, porque ainda não compreendeu, não foram iluminados completamente, não compreendeu essa vocação e a riqueza da glória da herança. Entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Então, primeiro ponto, vamos falar aqui, conforme nós falamos, a primeira sentença, ação de graças e intercessão. Primeira, segunda. O apóstolo, ele se alegra, e é isso que nós precisamos fazer, nos alegrar no Senhor, em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Tem pessoas que só pensam no seu problema, e nele, mas somos a igreja, somos um corpo, e Paulo se alegrava por isso. Lá no versículo 16 ele diz isso, e por todas as bênçãos ele também se alegrava pela vida dos eleitos e também se alegrava pelas bênçãos espirituais recebidas. E tem pessoas que às vezes querem se alegrar só pela bênção material. Se não recebeu, não aconteceu conforme ele quis, acabou o cristão. Não. Negativo. Primeiro ponto, nós temos que nos alegrar pela bênção espiritual. Você é salvo, você é eleito e predestinado a morar no céu. Então Paulo, ele se alegra e dá graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação. Ô irmão, você é filho de Maria e José. Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Está lá o assento no registro cartório civil da cidade onde você nasceu. O dia, a hora, o nome do seu pai e da sua mãe. Esses são seus pais carnais, seus pais naturais. Mas nós estamos falando aqui da filiação, louvado seja Deus. Você foi filho de Deus agora. O seu nome também está registrado no cartório do céu, no livro da vida. Então devemos dar graça pela filiação e também pelo dom do Espírito Santo. Está lá, no capítulo 1, versículo 13 ao 14, nós vamos falar depois. Então, e aí ele aproveita, quando ele dá graças pela vida dos eleitos, pelas bênçãos espirituais recebidas, no caso a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo, ele também intercede. Vamos ver aqui que Paulo, no texto que nós lemos na leitura oficial, ele também intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, que é o ponto da nossa lição de hoje. É isso que nós precisamos, o espírito de sabedoria e de revelação. Está lá no versículo 17, para que Deus, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um conhecimento,
vos dê em seu conhecimento, na sua mente, o espírito de sabedoria e de revelação. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. É isso que nós, a Igreja de Jesus, estamos precisando. Espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo, ele diz isso porque ele tem ciência, conhecimento, experiência de quão maravilhoso é o Evangelho. Eita glória! Né? Mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber, né? Alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ô irmão, quando temos culto na igreja, tem uma consagração, o cristão não vai, tem um culto de doutrina, as pessoas não se importam, né? Pelo menos não se importavam, não sei hoje como vai ser daqui para frente. Tem uma escola bíblica dominical, tanto faz como tanto fez. Tem um culto domingo à noite, tem uma consagração, um estudo bíblico. É esse aqui. Então Paulo, ele pede a Deus, ensina e nos exorta nesta manhã que nós devemos pedir esse espírito, né, de sabedoria e de revelação. Porque o Evangelho, ele é maravilhoso, mas quando de fato nós compreendemos isso, né? E ele diz aqui, o nosso comentarista, pastor Douglas Baptista, que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Quando você vai na igreja, tem alguém ministrando, né? A palavra, Deus usa a palavra, é através do vaso, do pregador, do doutrinador, do ensinador. As pessoas muitas vezes não se preocupam, né? Tanto faz mais um culto, menos um culto. Aí que está a grande questão, meu irmão. Então, é impossível perceber a glória desse evangelho sem ser ensinado por Deus. Está lá, eu vou ler essa referência bíblica, que era muito importante. Diz assim, ora, o homem natural, é bíblico isso que eu estou falando, é Bíblia aqui, meu irmão, não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não compreende. As coisas estão acontecendo, o inimigo está trabalhando, às vezes Deus está até operando, ele está no meio, está murmurando, está reclamando, né? Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, que tem iluminação, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Oh glória, louvado seja Deus. Por isso que ele rogava para que os crentes da igreja de Éfeso, para nós hoje, nesta era, nesta dispensação, né, recebesse essa capacidade de compreender por meio ou através do Espírito Santo a esperança da chamada riqueza da herança e as grandezas do poder de Deus. Amém? Coisa gloriosa. Aqui a gente passa o dia todo falando que Deus vai dando, o Espírito Santo de Deus vai dando entendimento, revelação para a gente. Não vamos embora, né? Mas vamos para frente. Segundo subtópico, a esperança da vocação. Na sua petição, um texto que nós lemos, Paulo ele intercede para que o Espírito Santo iluminasse os crentes com o objetivo de saber qual seja a esperança da sua vocação. Desculpe. Eu quero aqui perguntar para você, meu irmão, qual a esperança da sua vocação? Qual a esperança? Deixa eu ver aqui, tem uma luz refletorzinha que é melhor assim, mais escuro, né? Assim fica melhor. Qual a esperança da sua vocação? Esta é a oração de Paulo, para que eles soubessem qual a esperança da sua vocação. Está lá no versículo 18, capítulo 1. Assim, ou melhor, só assim, né? Eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente o privilégio de ser vocacionado. Olha que coisa, irmão, que palavra gloriosa. Aqui Deus está revelando para nós, para mim, eu acredito para você também que está me ouvindo, como é que pode
ter crente viver amargurado, irmão? Como é que crente pode viver uma vida de depressão, irmão? Fala para mim. Magoado, triste, chateado. Fala para mim. Eu recebo aqui, às vezes por dia, ligação, mensagem do WhatsApp de cristão. Eu falo, não é possível, eu só oro. Entendeu o mistério de Deus aqui nessa palavra? Então Paulo ele intercede, né, para o cristão, para que eles pudessem conhecer a profundeza, né, espiritual e desfrutar dos privilégios pelo fato de sermos vocacionados. Nós podemos dizer que tal esperança, irmãos, quando eu perguntei para vocês, dividem em pelo menos 3 aspectos. Eu perguntei qual é a sua esperança como vocacionado. Vamos dividir essa esperança pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Está lá em 2 Timóteo 1:9. E que nos salvou e chamou, salvou o passado. Chamou o passado com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, olha aí, mas segundo o seu próprio propósito de quem? De Deus, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então, Deus chamou desde o passado, não foi agora. Deus já chamou desde o passado. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, ou seja, né, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, no qual nós fazemos parte. Segundo, essa chamada, ela abrange, não é só chamar para você ficar em casa parado lá, cantando hino, ouvindo pregação, não é isso, né? Chamou para a gente fazer uma diferença no mundo, por isso nós somos sal da terra e luz do mundo. Então essa chamada abrange serviço, né? Tem gente que quer receber a bênção de Deus, mas não faz nada na obra de Deus, não prega o evangelho, né? Enfim, essa chamada abrange o serviço e a santificação no presente. Está lá em Filipenses 3,14. Tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, está na palavra de Deus. Filipenses 3,14 diz assim, prossigam para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. De modo digno, pastor, sim, de modo digno, como cristão, como sal da terra e como luz do mundo. E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro. Isso aqui é o céu, todo mundo quer. Perguntar quem é para o céu, todo mundo quer que o céu, mas andar como cidadão do céu, muitas vezes, muitas pessoas não querem andar. Essa que é a grande questão. Então, o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro, né? Está lá no capítulo 5, versículo 27 aos Efésios. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O céu é um lugar glorioso. Então, a participação gloriosa no futuro, ela compreende a vida eterna, né? E a esperança de conhecer Deus face a face. Eita glória, como diz a palavra. Assim como Ele é, nós também o veremos e seremos. Amém? Terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração que Paulo faz no texto que nós lemos, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas, né, da glória da sua herança. É isso que Jesus quer. Revelar para nós essa manhã a riqueza da sua glória, desse entendimento, da expressão sua herança aqui, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Né? Já o termo riquezas está se referindo às maravilhosas bênçãos, né? Maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Que bênção é essa, irmãos? Perdão dos pecados. Tem crentes que pensam que bênção é casa, é carro, é dinheiro. Isso aí acompanha o crente. Isso aí vai vir de acordo com a sua vida com Deus. Tem um texto que eu gosto muito lá em Marcos 16:15, onde Jesus, na sua ascensão ao céu, antes da sua ascensão ao céu, ele dá uma instrução, as últimas instruções aos discípulos, e ele diz assim, esses sinais seguirão os que creem. Né? O que eu entendo com isso, irmão? Que crente não é para correr atrás de bênção.
Não, pastor, não. Pelo que eu entendo esse texto, esses sinais seguirão os que creem. Hoje, nesse tempo que está ao contrário, os cristãos, os crentes estão correndo atrás das bênçãos. E correndo atrás de tem sinal ali, tem revelação, tá disso. Você vai à igreja aí que misericórdia, nem parece culto. É um roda-roda, um pula, nada contra isso, tá, meu irmão? Mas a vida das pessoas não muda suas mentes, não tem amor, né? E aí? Então, o que nós entendemos aqui é que sinais seguirão os que creem. Não os que creem seguirão o sinal. Então, as bênçãos materiais, já que Deus me fez lembrar disso, ela acompanha a vida do cristão fiel. É isso aí. Tá certo? Então, mas as bênçãos aqui que nós estamos falando aqui, que compreende o plano da salvação, está relacionado ao perdão dos pecados. Você já parou para pensar onde você estava, onde nós estávamos, irmão? Deus nos tirou do charco de lodo. Você que vivia no espiritismo, no roubo, na prostituição, na mentira. Hoje tem gente que está na igreja, mas continua na prostituição e na mentira, no engano ainda. Mas louve a Deus. Esse é um presente. Ser perdoado da vida devassa que nós levávamos. Então, perdão dos pecados. Fui adotado como filho de Deus. Oh, glória! E as bênçãos que vão desfrutar ainda no céu. Esse é a melhor bênção espiritual. Ser perdoado por Deus, aceito por Deus e ser chamado filho de Deus. E desfrutar da vida eterna lá no céu. Está aqui, não vamos ler porque o tempo não permite. Como por exemplo aqui, vermos a Deus, ver a Cristo e o adorarmos, né? Sim, meu irmão, no dia aprazado por Deus, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos, repete comigo, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Amém? Vamos para o segundo tópico, que a hora não espera. Eu tenho um compromisso já, porque eu passei a semana toda aí tentando montar um estúdio aqui, o material em casa, mas não consegui. Hoje o Diácono Bernardo já está me chamando, me aguardando para fazer isso, para que à noite possamos estar melhor adorando ao Senhor. Segundo tópico, sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino, ele é imensurável e nada pode detê-lo. Quando Deus quer fazer, ele faz e acabou. O camarada pode ser rebelde. Eu sei que Deus tem o livre-arbítrio, né? A pessoa está lá na igreja, mas continua. Deus vai deixando, mas tem hora que um anzol pega assim, bem-aventurado aquele quando o anzol de Deus pega e traz, né? Como diz o ditado, não é bíblico, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas quando Deus quer, o poder dele é um poder mensurável. E ninguém pode deter esse poder, né? Então Paulo, quando escreve a sua carta aqui aos Efésios, ele se esmera no esforço de produzir ou traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Vamos para o primeiro tópico, do segundo tópico. Primeiro subtópico, primeiro tópico. Sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou também, além para que Deus iluminasse a mente dos cristãos para entender a salvação, ele orou também para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Tem gente que precisa conhecer o poder de Deus, né? Nós vamos observar aqui, eu não sei se você pode fazer isso, mas no versículo 19 do capítulo 1, a palavra sobreexcelente, ela é traduzida no grego para a palavra upebarlou, que na forma adjetiva significa extraordinário. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Né? Já a expressão seguinte é megetos, com TH no final, né? Grandeza, né? Grandeza, já diz tudo. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. Então, o termo dunamis, né? Então, 3 termos gregos aqui, né? O perbalou e o megetos, e também o dunamis, que aqui traduzido quer dizer poder. E esses 3 verbos aqui indicam feitos miraculosos que requerem força fora de medida, né? Então,
sobre traduzida essa palavra grandeza do poder de Deus, é isso aí, né? Fora de medida. Então, logo, a repetição desses termos, ele vai indicar o que, pastor Emílio? Vai indicar que apenas o maior de todos os poderes, ele é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então não é um poder comum, é um poder de Deus. Eu conheci, teu conhecimento, só o poder de Deus, o conhecimento de Deus pode nos salvar. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença, lá no versículo 19, vou ler esse texto, Efésios 1:19, nós lemos lá na leitura oficial, deixa eu só, probleminha aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 19, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Oh, maravilha! Então, meus irmãos, nós vamos observar isso, nós estamos falando aqui, a força do poder divino. Então, na sentença segundo a operação da força do seu poder, o que o apóstolo Paulo faz aqui? Nós vamos observar que ele faz uso de 3 vocábulos gregos. Olha que coisa linda, né? 3 vocábulos gregos concordantes entre si, que se concordam entre si. Primeiro, a palavra operação, Efésios 1:19, que é a tradução de energeia, né? Também significa eficácia, né? Sinalizando a ideia de poder em atividade, em ação, né? E segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, do grego, que traz a ideia de intensidade. Então, o poder de Deus é um poder eficaz, né? Com força, intenso. E, finalmente, a palavra ischus, do grego, que indica o poder inerente de Deus. Então, uma força, uma intensidade inerente de Deus. Então, a associação desses conceitos, né, ele revela o quê? O poder essencial. Vamos observar aqui que revela o poder essencial, né, de Deus, que é inerente à sua própria natureza, que opera em favor dos que creem na sua palavra. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo esclarece para nós aqui, na nossa revista, que os irmãos não têm ainda, mas ele dá 3 exemplos aqui que eu quero aprofundar um pouquinho, que são exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, vamos dar um exemplo emanente: ressurreição. Quem pode fazer o morto ressuscitar? Só o poder de Deus. Amém? Segundo, sua ascensão ao céu, né? A força, né, da natureza, quando ele andou sobre o mar, né? A sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio, conforme nós lemos aqui. Então, isso é uma coisa muito gloriosa. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos agora aqui para... deixa eu ver aqui, eu acabei me perdendo aqui. Cristo, citação, exemplo, as premissas do Sedor. Não, vamos para o último tópico agora. Revelação, terceiro tópico. Vamos já, o último tópico aqui. Estou meio perdido aqui, que eu estou sem... né? Último tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, nós vemos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam, né? Mostra a realidade ou a veracidade da grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Vai dar um respaldo aqui que nós acabamos de falar. Primeiro, Cristo, a premissa dos que dormem. Nós observamos aqui que Paulo, ele enfatiza que o poder de Deus, ele se manifestou em Cristo, né? Ressuscitando-os dos mortos. E de fato, no Novo Testamento, descreve para nós que a ressurreição de Cristo, né, foi uma obra
vinda do Pai. Vamos dar um exemplo, Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, quem ressuscitou Jesus dos mortos foi Deus, através do seu poder, né? Então, nós vamos observar aí que Jesus, ao ressurgir dos mortos, ele foi feito as primícias, né, dos que dormem, os primeiros. Então, se Cristo ressuscitou, vai ter ressurreição também. Assim sendo, a ressurreição de Jesus, ele é o que para nós, irmãos? A esperança. Ele é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme acabei de falar. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível, pastor, disponível também aos salvos, né? Desse modo, os crentes vencerão a morte, né? E se erguerão gloriosamente de seu sepulcro para reinar com Cristo eternamente. Então, você que tem um ente querido que morreu, se firme, principalmente quem morreu crente, né? Morreu no Senhor, quem dorme no Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. É como se estivesse dormindo, né? Mas o poder de Deus vai ressuscitá-lo e você fica firme para que você possa também ter o privilégio de encontrar com Ele nos céus. Amém? Então, vale dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível também para ressuscitar os crentes, né? Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão de forma gloriosa dos seus sepulcros para reinar com Cristo eternamente. Segundo subtópico do terceiro tópico, Cristo é elevado à direita de Deus. Então, está falando da força que emana de Deus. Paulo, ele reforça o poder de Deus quando da revelação de Cristo ao trono. Diz assim, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Jesus, né, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra, né, para uma posição de autoridade, indica o que? O completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. E esse triunfo, meus irmãos, nós vamos observar, está assegurado a nós, aos salvos. Falando tudo isso para trazer para nós que o que Cristo passou para que nós pudéssemos herdar isso, né? Então, nós vamos observar isso, que esse triunfo também está assegurado para nós, os eleitos, os predestinados, os salvos, né? E endossa mais ainda nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, olha, já está dito, Efésios 2:6, nos fez assentar no lugar celestial. Você não está ainda assentado, mas Jesus já vê você assentado. É glória. Tá? Então, é essa a garantia. Ele endossa isso ainda. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obra do poder do Pai. E por último, terceiro tópico, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse último ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, todo poder. Nós lemos aqui versículo 21, toda potestade, todo nome, todo domínio, de todo nome que se nomeia, né? Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era, né? E também na futura, no porvir. Cristo está acima de tudo. Louvado seja Deus. E o resultado de tudo isso, meus irmãos, desse triunfo, traz para nós um duplo benefício. Duplo benefício, pastor Hamilton, sim, um duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Você é a revelação, a expressão plena de Cristo. Terceiro, coisa gloriosa, né? Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja está aí, ó.
Tem irmãos que continuam adorando, participando do curso online. Tem gente que está nem aí. Quando tiver tempo, depois eu vejo o vídeo. Eu não preciso ficar online, não. O pastor vai colocar lá o link, eu entro lá e vejo, né? Tem gente que continua normal, ofertando. Toda semana aqui a gente recebe pagamento de boleto, cartão de crédito dos irmãos, dando suas ofertas, dando seus dízimos. Não é lógico que não é como antes, né? Porque muitas coisas mudou, né? O salário de muitos irmãos abaixaram. Mas enfim, é isso aí, né? Nenhum poder prevalece. Aliás, eu coloquei no grupo, os irmãos devem ter visto a pastora Alice Maglione, ela falando aí que a igreja, quando passar, né? Se nós chegarmos a passar, espero que Jesus arrebata a igreja ou nos leve para a sua glória, nós vamos observar que muitos conceitos de igreja vão mudar, né? Precisa mudar. Eu estou vendo, graças a Deus, estou acompanhando muitas famílias, muitas pessoas mudando, mas tem outros que continuam do mesmo jeito. Mas aí é uma outra questão, uma questão pessoal. Mas o fato é que aconteça, irmãos. Guarda, irmãos, ó, em nome de Jesus. Vou olhar para 2 câmeras aqui, ó, em nome de Jesus. Pastor, fui demitido. Você é crente, está firme, é fiel a Deus? Pastor, por quanto tempo vai durar isso? Não se preocupe. Você é igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Para a igreja não tem crise, não tem coronavírus, não tem Covid-19. A igreja não tem. A igreja está guardada no Senhor. Jesus é o nosso cabeça. Nenhum mal, nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Eu posso ouvir um amém daí, meus irmãos? Nenhum poder pode. Vamos concluir aqui. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua no eterno Deus. Manter a adoração no contínuo Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos, né? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Essa deve ser a atitude de cada salvo. A compreensão da dádiva da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Então, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, na Tua presença santa e poderosa. Oh, meu Deus, como meu coração arde na manhã deste dia, por essa palavra, pela revelação. Tu és o verbo que se fez carne, Tu és a palavra é Jesus. Por isso eu te louvo por ouvir a Tua voz nessa manhã. Eu oro por esse lar, por esta casa, por essa família. Meu Deus, toma os Teus servos nas Tuas mãos, a Tua igreja. Dá revelação, entendimento na mente dos Teus filhos para que compreendam o plano da salvação, que é uma coisa tão gloriosa. É tão bom ser salvo. É alegre, feliz, fiel, Senhor. Nos espere na Tua paz, dá um domingo de bênção na Tua presença, junto com os seus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos organizando aqui, esperando o nosso irmão Berlândio, certamente está me ouvindo aí, está me aguardando aí, para a gente montar aqui o som para que à noite nós possamos estar aqui transmitindo ao vivo um culto de louvor a Deus, em nome de Jesus. Bom domingo a todos, bom almoço, um beijo no coração de vocês, Pai do Senhor Jesus.